Olá, crianças, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a tia Lohane e eu estou muito feliz em poder ter mais uma aulinha nesse sábado para a glória de Deus. Que bom que vocês estão aqui. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Todo mundo aí fechando seus olhinhos, abaixando a cabeça e juntando as mãozinhas. Vamos lá? Querido Deus, nós pedimos para que o Senhor abençoe essa aula. Fale aos nossos corações, ao coração de cada criança que está assistindo, de cada família e ao meu coração também. Em nome de Jesus, amém! Amém! Agora eu queria ensinar uma música para vocês. Nessa música diz assim, olha: Deus é santo, santo e puro. Deus é luz e nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz e nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Nessa música diz que Deus é santo, Deus é puro e Deus é luz. Você sabe o que é santo? Santo é separado do pecado. Deus não gosta do pecado e ele não tem pecado. Ele é perfeito, por isso ele é santo e puro, porque tudo que ele faz é perfeito e é certo. E ele também é luz. Isso significa que quando uma pessoa tem pecado, ela está no escuro, mas quando ela conhece a Deus, ela consegue ver a luz. Ela consegue enxergar as coisas da maneira certa, tá bom? Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que todo mundo feche os olhos, assim, ó. Não vale espiar não, hein? Mas olha só, de olhos fechados, eu queria perguntar para vocês, sem olhar, não pode olhar. Eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem me ver de olhos fechados. Conseguem? Acho que não, hein? Olha, hoje a gente vai falar sobre alguém que não conseguia enxergar nada, nem outras pessoas, nem as comidas que ele gostava, nada, não conseguia enxergar nada. Pode abrir os olhos. Essa pessoa se chamava Bartimeu. Ele era chamado de Bartimeu porque ele era filho de um homem chamado Timeu. Crianças, esse homem Bartimeu era cego. Você sabe o que é uma pessoa cega? É uma pessoa que não enxerga. E aí, se você fechar os seus olhos, dá para imaginar mais ou menos como seria. Ou então, estando em um lugar muito escuro, a gente não consegue ver nada também, né? Imagina, no meio da noite, você andando, tudo apagado, todas as luzes apagadas, e aí você não ia conseguir ver se tinha cadeira na sua frente, e aí de repente você podia até cair, ou então você podia bater em algum lugar, a cabeça ia machucar. Imagina só. Pois é, o Bartimeu, ele não conseguia enxergar, e ele ficava na beira da estrada, na beira do caminho, por onde as pessoas passavam, pedindo esmola, ou seja, pedindo dinheiro. Isso porque, como ele era cego, ele não podia trabalhar. Então, a única forma dele ganhar dinheiro era sentando na beira da estrada, na beira do caminho e esperando para ver se alguém ia ajudar o cego Bartimeu. Você sabia que a Bíblia fala que uma pessoa que ainda não recebeu a Jesus também está como cego Bartimeu, como se fosse, está em trevas. Trevas é escuro. Feche os olhos de novo. É como se a pessoa não conseguisse enxergar nada. Pode abrir os olhos. Crianças, a Bíblia fala isso porque todas as pessoas que não receberam a Jesus como seu Salvador ainda têm algo muito ruim no seu coração. Você sabe o que é? É o pecado. O pecado é tudo aquilo que a gente pensa,
fala, sente e faz que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir. O que mais que é pecado? Alguém pode me falar? Bater, implicar com o colega, desobedecer os pais. Tudo isso é pecado e o pecado tem um castigo. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que todas as pessoas pecaram e elas merecem ficar, faz assim, separados de Deus para sempre. Imagina que coisa horrível. Por causa do pecado que deixa o nosso coração sujo, nós ficarmos separados de Deus para sempre. Imagina que coisa horrível, gente, ficar separados de Deus para sempre. Eu não quero. Você quer? Eu acho que não. É uma coisa horrível. Pois é, mas todas as pessoas que não receberam a Jesus ainda são assim. Estão na escuridão e elas não podem enxergar, não podem ter a luz. E o cego Bartimeu tinha um problema que era um pouquinho parecido com esse. Só que ele não enxergava o quê? Nada. Ele não enxergava as pessoas, ele não conseguia ver com os olhos dele. Um dia, Bartimeu deve ter escutado que alguém muito especial ia passar por ali. Sabe quem? Jesus! E ele provavelmente já tinha escutado várias coisas. Eu acho que Bartimeu já tinha escutado até que Jesus tinha feito muitos milagres. Será que ele já tinha escutado isso? Eu acho que sim. E você? Pois é. Sabe por que eu acho que sim? Porque quando Bartimeu soube que Jesus já estava bem pertinho dele, o que será que ele fez? Peraí, Bartimeu conseguia enxergar? Ele conseguia ver as pessoas? Não conseguia. Então, como é que ele ia saber onde é que Jesus estava? O que ele ia fazer para chamar a atenção de Jesus? Sabe o que Bartimeu começou a fazer? Ele começou a chamar Jesus. Ele começou a chamar Jesus e falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava pedindo: Jesus, por favor, me ajuda, eu estou precisando da sua ajuda. E ele começou a chamar e chamar Jesus, mas sabe o que as pessoas que estavam perto faziam? Faziam assim, fica quieto. Para de incomodar Jesus, ele não vai te atender não. Eu acho que as pessoas nem acreditavam que Jesus ia parar para falar com ele, sabia? Mas sabe o que Bartimeu fez? Será que ele desistiu, crianças? Será que ele resolveu não chamar mais Jesus? Muito pelo contrário. Quando as pessoas ficavam falando: fica quieto, não fala nada não, para de incomodar. Sabe o que Bartimeu fez? Ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava falando: Jesus, me ajuda, por favor. Crianças, naquele momento, quando ele gritou mais alto, Jesus parou. Jesus ouviu Bartimeu gritar e ele parou. Sabe por que Jesus parou para ouvir o cego Bartimeu? Porque Jesus amava Bartimeu. Jesus sabia que Deus amava Bartimeu. Você sabia que Deus ama você também? Deus ama tanto, tanto você, porque ele criou você. Mas mesmo você e eu, tendo pecado, Deus ama muita gente. Sabe como eu sei que Deus ama você? É porque está na Bíblia a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim, olha: porque Deus amou o mundo. Você tá no mundo? Tá, né? Pois é, então a Bíblia diz que Deus amou você e Ele ama tanto você que Ele quer que um dia você vá morar no céu com Ele. A Bíblia diz que no céu vão ter ruas de ouro. Você já viu uma rua de ouro? Eu nunca vi, gente, mas deve ser muito legal. Mas sabe o que tem de mais especial no céu? Não são as ruas de ouro, é Deus. Porque deve ser incrível morar para sempre com um Deus que ama muito você. Crianças, Deus também amava o cego Bartimeu.
E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus parou quando ouviu o cego Bartimeu gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Crianças, Jesus parou para ouvir o cego Bartimeu e mandou chamarem o cego Bartimeu. Falou assim: olha, fala para ele vir até aqui. Crianças, quando as pessoas ouviram isso, foram lá correndo chamar o cego Bartimeu e falaram assim: vem, vem, Jesus quer falar com você. O que será que Jesus queria falar com ele? Quando aquele homem cego chegou até Jesus, sabe o que Jesus perguntou? Ele falou assim: o que você quer que eu te faça? Crianças, o que será que aquele homem queria que Jesus fizesse? Jesus era o único que tinha poder de fazer Bartimeu ser curado. Pois é, crianças, sabe por que Jesus era o único? E Jesus é o único que pode fazer essas coisas tão maravilhosas? Porque a Bíblia diz que Jesus é o perfeito Filho de Deus. Quem aí acredita que Deus pode fazer todas as coisas? Levanta a mão assim, ó. Deus pode fazer todas as coisas. E Jesus é filho de Deus. Então Jesus era o único que podia ajudar Bartimeu. Ele é o perfeito Filho de Deus. Ele nunca pecou, ele nunca pensou, nunca falou, nunca sentiu, nem nunca fez nada de errado. Jesus veio ao mundo como um bebezinho, cresceu, falou de Deus para muita gente. Mas sabe, algumas pessoas muito malvadas vieram e bateram em Jesus, cuspiram nele e mataram Jesus. Mas Jesus não ficou morto. Passou o primeiro dia, o segundo e o terceiro e Jesus ressuscitou. Isso significa que Jesus está vivo. E a Bíblia diz, crianças, que Jesus não fez isso obrigado. Ele não morreu obrigado porque obrigaram ele, falaram assim, você vai ter que morrer. Não, Jesus fez isso por amor, porque ele sabia que se ele não morresse, se ele não derramasse todo o seu sangue, eu e você não poderíamos ser perdoados dos nossos pecados. Então Jesus levou o nosso castigo. Ele ficou de castigo no nosso lugar. Olha só, imagina ficar de castigo no lugar de alguém. Ai, é muito amor mesmo, porque é muito difícil alguém querer ficar de castigo no lugar de outra pessoa, né? Mas Jesus ficou. Jesus fez isso por amor, porque ele era o único que podia fazer isso. Ele é o perfeito Filho de Deus. E Jesus sabia disso, que ele era o único que podia também ajudar o cego Bartimeu. Então, quando Jesus chamou o cego Bartimeu para ir falar com ele, perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou que queria enxergar. Jesus, naquele momento, curou o cego Bartimeu. E sabe o que aconteceu? Feche os olhos aí. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, abre os olhos. Ele começou a ver. Ele viu tudo, tudo, tudo. Ele não conseguia enxergar nada. Mas sabe, ele não enxergava, não era porque ele estava de olho fechado. É porque o olho dele, a vista dele não funcionava. Pois é, e aí Jesus curou. Ele estava com um problema. Ele não conseguia fazer com que a visão dele funcionasse. Mas Jesus abençoou e curou o cego Bartimeu. Glória a Deus! O cego Bartimeu mudou a sua vida totalmente. Ele não precisava mais ficar pedindo esmola. Bartimeu louvou a Deus e continuou seguindo a Jesus. E ele foi louvando a Deus. Glória a Deus. Você sabia que a Bíblia fala que aqueles que não receberam a Jesus ainda também estão de uma forma parecida com o cego Bartimeu? Elas não conseguem enxergar, mas o cego Bartimeu, ele não podia enxergar com os olhos naturais. As pessoas que não conhecem a Jesus, que não receberam Jesus no seu coração, ainda estão na escuridão. Mas a escuridão significa
não entender a palavra de Deus, não entender o que Jesus fez por essa pessoa. E aí o coração fica sujo pelo pecado. Mas a Bíblia fala que Deus ama tanto, tanto todas as pessoas, Ele ama tanto você, que Ele não queria que você ficasse na escuridão, que você ficasse sem entender. Ele fez o quê? Ele enviou Jesus, porque a única forma de um dia ir morar para sempre com Deus no céu é recebendo a Jesus no seu coração. Então, se você, criança, ainda não recebeu Jesus no seu coração e gostaria hoje de convidar Jesus para morar no seu coração, pedir perdão pelos seus pecados, você pode fechar os seus olhinhos, abaixar sua cabeça e repetir a oração que a tia vai fazer, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, perdoa os meus pecados. Eu acredito no que Jesus fez por mim. Vem morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Agora eu queria ensinar para vocês o versículo de hoje, que está lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, olha, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Vamos aprender um pedacinho desse versículo? Ele diz assim, ó, vamos fazer assim. Lucas 8, 12. Vamos repetir? Lucas 8, 12. Vamos lá? Eu sou a luz do mundo. Vamos lá repetir essa parte de novo? Lucas 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Vamos lá? Lucas 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Lucas 8, 12. Muito bem. Olha, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês mais um dia. Que Deus continue te abençoando, continue guardando você e a sua família, continue nos acompanhando aqui e não esquece, compartilhe esse vídeo com algum amigo que ainda não conhece Jesus, porque, quem sabe, ele não sente no coração e entrega o seu coração para Jesus também e ele não fica no escuro. Ia ser muito legal, né? Um beijo e tchau, tchau!